Vamos lá. Imagina que você é uma criança pobre, que nasceu numa família humilde e, embora desde pequeno você gostasse de se expressar, de gritar, de brincar, de inventar brincadeiras, mas a sua família sempre falava: fala baixo, não fala isso, engole o choro, para de chorar. E sempre suas emoções foram sendo reprimidas e reprimidas. E se foi para a escola, foi tentando fazer perguntas ou fazer coisas diferentes, seus professores falavam: se aquieta, fica calmo, agora não vai pro banheiro agora. E você era medido pelas suas notas, pelas suas provas, né? E na igreja, vamos supor, da mesma forma, o seu pastor falava: não, o mundo não é assim, o mundo é assim, isso funciona assim. E desde muito novo você foi sendo reprimido. E a sua criatividade foi deixando de lado, mas você tinha algo, uma luz, tá entendendo? Você tinha algo que era para que o mundo todo pudesse ver, mas desde muito pequeno você foi reprimido, colocando aquilo para debaixo do tapete. Chegou um momento na sua vida adulta que aquilo vai ser botado para fora de alguma maneira, entendeu? Embora tenha sido reprimido, na verdade, por mais reprimido que foi, aquilo em algum momento vai sair de uma maneira não tão legal. Pode ser através de uma doença, uma depressão, uma ansiedade ou alguma coisa. Aquela luz que você tinha quando criança vai tentar sair pelos seus poros, que seja, de alguma maneira ela vai se expressar, ela não vai conseguir ficar sendo grudada para sempre. E quando você chega na vida adulta, você acaba que não consegue ver as oportunidades, e você consegue ficar apenas fechado num ciclo ali vicioso que você não consegue sair. Por outro lado, imagina que você nasceu numa família rica e você, desde muito novo, era incentivado a estudar, a escrever, a natação, a pintura, a arte. Você era incutido na sua cabeça que você podia fazer tudo. E você cresce vendo oportunidade em tudo. E você olha e fala: nossa, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Então tudo se torna bem mais fácil. Isso é uma visão assim, sabe? Não entrando em alguns méritos, né? Claro que de família pobre tem várias outras questões que não tem como, você tem que trabalhar e não tem tempo de estudar, e acaba que tudo isso acaba te reprimindo. É diferente da pessoa de família rica, né, que tem tempo para estudar, tem tempo para arte, tem tempo para lazer, e acaba que as oportunidades delas são amplamente maiores, incontestavelmente. Mas imagina que você agora é uma pessoa adulta que está em um ciclo vicioso de pouco dinheiro, de escassez, de um casamento conturbado, porque é o que você viu na casa dos seus pais, por conta de falta de grana, de comportamentos que eles herdaram dos seus pais. Mas tudo isso é como se te prendesse em uma gaiola. Mas você agora é adulto, você entende que você tem uma luz, você tem uma criatividade, você tem algo incrível que o mundo precisa saber, mas você não consegue botar pra fora porque você se sente reprimido. Porque desde criança falaram pra você: não faz dessa maneira, fala baixo, se aquieta, senta assim, engole o choro. Então você não podia se expressar, era como se você tivesse que se esconder pra caber no mundo daquelas pessoas, pra caber no mundo dos seus pais, dos professores, seus pares. Tá entendendo? Mas agora você é uma pessoa adulta e seus resultados são assim. Você fala: nossa, por que eu tenho resultados assim? Por que as coisas acontecem comigo? Por que quebrou de novo isso? E é um ciclo, porque você só consegue ver isso. É como se tivesse eu não sei se é cabresto a palavra, é algo que põe no cavalo, que ele só consegue ver o que tem na frente dele e não consegue ver o que tem ao redor dele. É como se você tivesse assim também numa cela, sabe? Desculpa falar acelerado, porque eu vou tentar ser bem sucinto e breve e fazer com que você consiga entender. Talvez você hoje esteja preso em resultados que você não queira, num relacionamento que você não quer, uma vida financeira que você não quer, mas é culpa de quem será? Se você é precioso, você é maravilhoso, você é magnífico, você tem algo especialíssimo, especialíssimo, sei lá, mas que o mundo precisa reconhecer, mas você mantém preso dentro de você. Tá entendendo? Porque você não vê as oportunidades que o mundo tem para oferecer. E o mundo tem muitas oportunidades. Tem oportunidade em tudo. Os problemas são uma forma da vida te impulsionar. A vida, quando você tem uma dor de cabeça, é o seu corpo te mostrando: opa, tem alguma coisa errada nessa dor de cabeça. A dor de cabeça não é o problema principal. Tá entendendo? Ele é um efeito, mas tem uma causa por trás disso. E os seus problemas também não são você. Os seus sentimentos não são você. Você controla os seus sentimentos. Você é mais do que os seus sentimentos. Você controla o seu pensamento, controla os seus sentimentos, controla as suas ações consecutivamente. Então, é muito importante para que você saia desse ciclo vicioso de problemas.
Porque quanto mais você dá atenção nos problemas, mais problemas vão vir. Eu já falei em outro momento aqui que a atenção, o seu foco é como se fosse uma espécie de dinheiro mental. É o que mais você olha, ao que mais você dá foco e atenção, mais aquilo aparece para você. É como se tivessem 2 plantas de novo. Você rega essa planta todo dia, essa aqui você deixa quieto, essa aqui vai morrer, essa aqui vai florescer. Assim é a tua cabeça também. Quanto mais tu rega de pensamentos positivos, de vibrações boas, mais coisas boas vão aparecer. Isso tem acontecido comigo. Eu tô me deparando com esse assunto há pouco tempo não, já tem algum tempo, não tão tempo assim, mas o suficiente para entender algumas coisas e ver a mudança na minha vida. É por isso que eu tô aqui falando pra você, é por isso que eu criei esse canal. É por isso que eu tenho resultados. É como se eu nunca tivesse tido resultados. Sabe, agora saindo um pouco do automático e sendo um pouco mais de mim, um pouco mais eu mesmo, para que isso fique, que a nossa interação fique um pouco melhor. Eu sempre não fui um aluno, de sempre não fui um aluno tão bom assim. Eu tinha dificuldades com a escola. Eu sentia que tinha algo errado, cara. Hoje eu entendo, não totalmente, mas consigo entender um pouco por que que eu não consegui me encaixar na escola, por que que eu não consegui aceitar as notas. Eu não conseguia aceitar aquele método, aquele estilo de ensino, não conseguia aceitar. Então, meio que inconscientemente, descartava aquilo totalmente. Eu descartava as provas, descartava os assuntos desde criança. Tanto que eu fui problemático na escola e eu não conseguia, me esforçava para passar, sempre com 5,5, até na faculdade é o regular. E cara, como assim, velho? Eu pensava que aquilo estava errado e realmente, de alguma maneira, eu sinto que realmente estava errado. E é como se aquilo me apequenasse, me colocasse numa gaiola, me prendesse e quisesse dizer quem sou eu. Aquela nota querendo dizer que eu era aquilo e eu não me sentia. Eu falava, não, eu sou bem mais que isso, cara. E quando eu falo, quando eu penso, eu consigo entender que as coisas se encaixam e fazem mais sentido. É muito louco, cara. Eu não consegui me identificar com as coisas porque eu me sentia mais que isso. E agora eu sinto que eu tô no caminho certo pra me encontrar, pra me encaixar, sabe? Como se fosse aquele brinquedo, assim. É um jogo que tinha, acho que ainda tem, que as peças vão caindo assim, pá, 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 eles vão se encaixando, assim. Como Legos também, vocês conhecem algum tipo de Lego? E tudo, absolutamente tudo faz sentido. Tu só pode não entender agora, cara. Esses problemas não são você, eles estão te impulsionando pra melhoria, pra tu sair daí, pra tu levantar tua bunda daí e tu vir pra cá, pra tu se movimentar. Tu precisa se movimentar, precisa criar uma energia diferente em ti. Tu precisa mudar a energia das pessoas ao teu redor, não deixar que as energias ao redor interfiram em você. Entendeu? Porque a gente cresce e acaba se colocando numa caixa ali de amargura, cara. Eu vejo as pessoas hoje em dia se auto, sabe, meio que se gabando mesmo por ser, eu sou assim, eu sou difícil e ocupam às vezes cargos que elas podem esculhambar as pessoas, não gostam desse tipo de coisa, que as pessoas gostam muito de esculhambar os outros. Elas pensam que os papéis delas, por estarem em algumas posições, cargos, é esculhambar os outros, elas gostam de usar isso, sabe, pra... Não sei se cabe, mas meio que como aquela frase diz que quando a educação não é libertadora, o oprimido ele quer se tornar opressor. Então nós crescemos sendo oprimidos, sendo colocados, engavetados em caixas, sabe, em escolas, em igrejas, e, e quando a gente cresce, meio que a gente quer fazer isso com os outros também, a gente quer esculhambar, sabe? É igual aquele ciclo, sabe? Quebre o ciclo, não seja um pai que talvez seus pais tenham sido, não sei como foi sua criação, mas a maioria dos casos, meio no mundo em que eu fui inserido, era esculhambação, é porrada, é tudo, sabe? São palavras assim que diminuem, que ferem mesmo, sabe? E hoje o meu objetivo, eu tenho um filho pequeno, o objetivo não ser assim, é ser totalmente diferente. Às vezes eu me pego sim, sendo ainda, agindo daquela maneira, mas eu tento fazer com que as coisas sejam diferentes hoje em dia. Eu quebro o ciclo. É isso. É isso que eu tô propondo pra você também. Quebre o ciclo, entendeu? Sai da caixa, se movimente. É como eu falei, é por isso que eu tô aqui nesse canal, é por isso que eu tô aqui falando pra você. Porque, cara, eu quero experimentar o máximo que o meu corpo é possível, entendeu? Mas sempre tendo a ciência e a consciência de que eu não sou apenas esse corpo. Eu sou corpo, mente e sou espírito. Então, eu tento alimentar mais o meu espírito, tento diminuir, enfraquecer mais a minha carne, sabe? Que é como se essa matéria aqui, ela buscasse sempre prazeres imediatos, coisas rápidas. É açúcar, é iFood, são drogas, são pornografia, são... Cara, sabe aquele prazer imediato que a longo prazo te prende, te deixa numa gaiola? Cara,
É pra isso, é pra isso. É pra isso esse sistema todo, é pra isso, é pra tu não se conecte à fonte, entendeu? Eu não sou um cara, assim, religioso, sabe? Embora eu tenha crescido em família cristã, sempre, cresci assim, pode-se dizer assim, na igreja, eh, mas hoje em dia eu não tenho religião nenhuma, mas eu tento, eh, fazer com que eu me achegue mais, na verdade não sou eu que me achego, mas a espiritualidade no geral, Deus como um todo se achega a mim através de sua misericórdia, eu sou feliz por isso, e é por isso que eu consigo, sabe, ver diferente as coisas, cara. Eu já fui muito amargurado, já fui essa pessoa que não queria olhar para os outros, eu não queria estar na presença dos outros, eu não queria nada, eu tinha raiva das pessoas, sabe. E hoje em dia eu não, eu tento mudar, eu carrego ainda as cicatrizes da forma com que eu vivi a vida toda, sabe. Mas hoje eu tento entender que nós fazemos parte de um todo, então você faz parte de mim, eu faço parte de você, cara. Nós estamos interligados, nós fazemos parte do todo. E é muito bom ver assim. Então, eu não olho mais para as pessoas, as atitudes dela me incomodando, com aquele olhar de julgamento, sabe, que: "Ai, nossa senhora, isso tá errado", porque eu entendo, cara, que a às vezes, por mais ríspido que a pessoa seja, as atitudes dela, às vezes refletem que ela simplesmente é uma pessoa bem ferida. E foi assim que eu fui durante muito tempo, eu fui ruim mesmo, sabe, com aquela rispidez, assim, que eu achava que eu era dessa maneira. Mas na verdade nós não somos isso, nós somos empurrados para isso. E hoje em dia eu tento entender mais as pessoas, eu vi, sei também que fui durante muito tempo uma pessoa ferida, e hoje em dia eu não quero mais ferir, porque pessoas feridas ferem, e pessoas curadas curam. Então nós devemos, fazer mais parte desse hall de pessoas, sabe, que querem ajudar, querem contribuir, e é por isso que eu tô aqui. Então abre seus olhos, se movimente, tome atitudes, entendeu? Que vão chegando algumas mensagens aqui, fazendo eu perder meu raciocínio, mas basicamente é isso, cara. Se aproxime não, talvez eu não quero indicar você a religiões, essa é a verdade. Mas eu quero indicar que você se aproxime mais de Deus, do todo, do universo, seja lá como você quer. Mas não sai dessa desconfiança, mano. Tu não vai te levar a lugar nenhum, cara. Pare de lutar com tuas próprias forças, pare de achar que tu vai conseguir sozinho, que tu é o melhor, que tu é isso, para dessa autossuficiência. Se rende, mano. Entendeu? Fala, pô, tô aqui, o universo me guia, entendeu? Deus. Ah, mano, para de ser, sabe? Tô cansado já de ficar batendo nessa tecla aqui, mas se rende, mano. Se rende. Se rende. E quando tu se conectar a essa energia, a fonte da consciência divina, porque você faz parte disso, você tem uma centelha divina dentro de você. Então, quando você aflora isso, você fortalece seu espírito, você consegue ter, sabe, uma visão panorâmica, meio que um 360 ali, você consegue analisar as coisas ao seu redor, você consegue ter clareza, você consegue ter paz, você consegue tomar atitudes inspiradas, entendeu? Que vão realmente levar a lugares. Você sai daquela vontade de alimentar, sabe, a matéria, sempre com coisas rápidas, com prazeres, com gastar com dinheiro. Você vê que todo mundo está correndo atrás de um objetivo, e você está correndo atrás de outro objetivo. E por você estar correndo atrás desse outro objetivo, você se alinha e as outras coisas vêm como mágica. Eu espero que você tenha entendido. Deus te abençoe. Vamos pra cima, cara. Tamo junto.